E aí, pessoa! Seja bem-vindo, bem-vinda ao CanivetCast, o podcast da Nutripura, nutrição e pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio inaugural do CanivetCast, nós vamos falar um pouco sobre a história da Nutripura, cara. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui nada mais, nada menos com os dois dos fundadores aí da Nutripura e que estão aí na operação do negócio no dia a dia mesmo, fazendo acontecer, que são o Luciano Rezende e o Roberto Aguiar. O Luciano é médico veterinário pela Universidade Federal de Goiás e o Roberto é engenheiro agrônomo pela Exalc, onde também cursou o seu mestrado em ciência animal e pastagem. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio aqui do CanivetCast. Pode começar aí, Luciano, vai, por ordem alfabética. Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje. Paulo aí, um companheiro de estrada, né, Paulo? Quantas vezes a gente viajou junto, visitamos aí o Vale do Guaporé, visitamos o Pará, ou seja, temos boas histórias para contar. E eu que sou um admirador de todo o trabalho seu, então esse primeiro episódio junto com vocês, junto com o Roberto, me traz um prazer muito grande estar conversando com todos. É isso aí, cara. Tem muita história para contar, inclusive, né? Tem, não, e boas. Daria mais de um episódio. E aí, Roberto, como é que estão as coisas? Bom demais. Prazer enorme estar aqui batendo esse papo. E sempre é bom reviver as histórias com dois parceiros aí. O Luciano, que é de longa data, né? Desde o início. E você que já faz aí, já participou muito das histórias da Nutripura, muitos contextos, muitas idas e vindas aí, muitas viagens de carro que sempre, muitas histórias acontecem nesses caminhos, né? É verdade. Muito bom estar aqui com vocês. E agora nós estaremos no carro das outras pessoas. Ah, que coisa louca, né? Esse podcast dá nisso, né? A gente vai contando as histórias e a turma vai escutando a gente. Então, você que tá ouvindo aí esse episódio, firma o golpe que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, estamos de volta aqui então, e antes da gente entrar aqui no tema propriamente dito desse episódio aqui, acho que seria legal se cada um de vocês pudesse contar brevemente aí um pouco da história aí de vocês. Antes comecei com o Luciano, agora eu começo com o Roberto aí. Roberto. Eu sou pecuarista de longa data, né? Meu avô, meu pai, eu, então assim, a paixão pela pecuária já vem da origem mesmo. Formei lá em Prescaba, né? Exalquiano, como o nosso amigo Prudência aí também. Isso aí, doutor Varginha. Fiquei lá uns 5 anos de faculdade e acabei, desde o início, fazendo estágio, o professor Moacir Corsi, o Núcio, e com isso emendei um mestrado. E aí, está interessante essa emendada de mestrado. Esse dia eu estava falando com o professor Moacir, essa emendada levou a ele, porque falava, fazer mestrado para quê, né? Eu quero ser pecuarista, eu quero mexer com outra coisa, não quero dar aula. Falou, não, tem muita importância de saber analisar as coisas, né? Porque informação sempre vai ter muita e você vai melhorar seu poder analítico aí, e isso vai te ajudar na sua carreira. Mais uma vez ele tinha razão, e aí disso depois começou a Nutripura, né? E a gente vai falar um pouco disso logo depois. Verdade, eu lembro que você comentando isso também, né? Dessa questão de, eu não queria fazer mestrado, e isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente não para e pensa que o mestrado pode nos ajudar em outras questões, que não só a parte acadêmica, né? E essa parte de análise de dados e tudo mais, tudo isso ajuda depois, tanto na parte da empresa, como na vida também, né? Hoje a gente já tem uma tendência de pessoas saindo do mestrado e doutorado indo para a área produtiva mesmo, né? Isso não era, 20 anos atrás, daí estou já fazendo 20 anos de formado, já faz uns dias, né? Foi esse ano, inclusive, o nosso 20 anos da turma, já tivemos lá em Prescaba esses dias comemorando, e aí, naquela época, o mestrado estava muito vinculado à área acadêmica, né? E hoje não, hoje a gente tem aí na Nutripura, inclusive, muitos mestrandos e doutorandos na turma, e isso é uma coisa bem bacana de você ter esse time junto com a gente. É verdade, legal. E aí, Luciano, conta um pouquinho da sua história então pra gente também. Bom, vamos lá, eu sou mineiro, né, de Araguari. Quem conhece um pouco aí do Triângulo Mineiro, a terceira cidade com B do Triângulo Mineiro, que é a Bela lá de Araguari. Deu uma bela de uma alterada aí também. Minha família
mudou para Rondonópolis em 1982. Eu tinha aí 4 anos de idade, então já temos uma longa história aí em Rondonópolis. E bacana que essa história de família aí, ela é muito próxima à história da família do Roberto, né? Então, um negócio que vem de longa data aí. Acho que fiquei em Rondonópolis até o 3º ano do colegial, depois fui para Goiânia, fiz universidade lá, né? Sou veterinário, como você comentou. E durante o período dos 5 anos de faculdade, aí, os mágicos 5 anos de faculdade, ali teve o professor que vou destacar, o professor Jean Teodoro e o professor Reginaldo Nassar, que continuam com a gente até hoje, que fizeram parte da minha formação técnica e também como pessoa, né, como profissional, tanto na parte de conduta e tudo mais. Então, é legal você formar aí uma história de vida que passa por pessoas muito importantes, né, desde família, professores, amigos que a gente vem conquistando nesse mundo e depois aí de 20 anos de volta. Antes disso, importante, trabalhei 1 ano numa fazenda Santa Fé, do Ricardo Merola, um cara que, sem dúvida nenhuma, me ajudou bastante, me ensinou muito, principalmente na parte de análise de negócio em si, de uma fazenda e tudo mais. Então, uma pessoa que eu deixo aqui meu agradecimento, que respeito bastante e que ajudou a formar o profissional que eu sou hoje durante o ano que eu fiquei lá. E aí depois 20 anos de Nutripura, né? E aí é uma história que nós vamos falar um pouco dela aí, que com certeza me orgulha bastante desse caminho aí que a gente vem percorrendo. Exatamente, cara. E acho que um ponto legal aí que você comentou, né, Luciano, que é essa questão, né, cara, de você pegar as experiências e ir aplicando também, né, no dia a dia, na fazenda, no negócio, né? Eu acho que a gente é uma sucessão de experiências, né? E eu acho que isso hoje é muito perceptível, tanto que a experiência de vocês dois é o que de fato toca a empresa, né? A gente vai desde formação de família, né, que aí posiciona as nossas moral, toda a parte de formação de caráter e tudo mais, né? Então, um negócio que é muito importante e a gente dá graças a Deus aí de ter uma família que nos proporcionou tudo que a gente tem na vida. Aí você passa por experiências, né, e vai desde professores, amigos, o dia a dia, depois você entra no mundo de negócios, de fazenda, vários clientes, isso dá uma riqueza gigante para a nossa vida, né? A gente tem esse prazer de trabalhar com vários clientes, várias pessoas da fazenda. Então, você vai desde trabalhar com o vaqueiro, com o gerente, com o proprietário, com grandes empresários que, sem dúvida nenhuma, nos ajudam bastante, nomes que realmente faz uma formação aí que vai transformando cada dia mais a nossa vida em um aprendizado. E aí passa também por fases, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que o Roberto, que trouxe essa pessoa para dentro do Nutripura, que é seu Chiro, isso nos enche de orgulho de estar do lado de pessoas como ele, e a gente espera que, quem sabe, a gente possa juntar conhecimentos para que um dia a gente possa também deixar um legado aí para você passar para frente um pouco que a gente aprende nesse dia a dia. E aí, e um pouco de legado, acho que a gente podia já puxar o gancho aqui, Roberto, porque assim, eu lembro da gente conversando, né, lá no início e você contou um pouco, né, eu lembro de uma das nossas conversas, de vocês contando porque, né, surgiu a Nutripura e tal, que foi lá em 2002, né, ano que vem já vai fazer 20 anos. Eu queria saber o seguinte, Roberto, o que vocês viam naquela época, né, na pecuária daquela época? Porque empresas de nutrição tinha um monte, né? Mas o que vocês viram que vocês falaram assim, pô, a gente quer fazer isso aqui diferente, cara? Qual que foi o insight que vocês tiveram na época para tentar fazer alguma coisa diferente? Acho que talvez o que resuma tudo isso foi o slogan que ficou para a Nutripura desde o início, que era produto certo na hora certa. O que a gente enxergava, e acho que isso ainda tem um peso forte na pecuária, é entender que tem muita coisa na mesa, né? E a gente acabando de sair da universidade, você vê aquele caminhão de oportunidade de tecnologias que poderiam ir para o campo e que por N motivos diferentes elas não iam. Muita coisa milagrosa, muita coisa que o pessoal vendia, mas a técnica mesmo tinha um delay, ainda tem, né, um delay para chegar no campo. E o que a gente percebeu lá, a gente não precisa inventar roda, a gente precisa entender o que é o produto certo na hora certa. Se a gente casar isso, a coisa vai andar. E acho que desde então, desde esse insight aí de não querer fazer uma inovação disruptiva, mas sim fazer uma coisa incremental ao que já estava sendo colocado no mercado, e talvez essas palavras nem existiam naquela época, né? Então, a gente teve essa ideia de falar, vamos colocar a coisa para andar. E aí nós aliamos a questão de produto, mas muito forte a questão de serviço. E para isso a gente estava no campo.
Então, olhamos um pouco do que a gente tinha de cenário dentro já, olhando a pecuária, o que a gente conhecia, e eu como o Luciano já estava nesse negócio há muito tempo. Então, você tem aquela questão, pecuária a gente conhece, a gente tem raiz nisso. Aí você vai na faculdade e olha toda a tecnologia. Nós vamos fazer o elo de ligação desses dois mundos, que era carente. Hoje muitas empresas conseguiram fazer isso, estão ajudando muitos pecuaristas a fazer isso, mas naquele momento realmente foi uma questão bem interessante, e isso tem nos guiado desde sempre, porque a gente tem uma premissa da Nutripura: a gente tem que usar bem as coisas que existem. Hoje a gente está trabalhando bastante em inovação, estamos trabalhando em desenvolvimento, bastante pesquisa, mas essa questão de entender o que existe, né, no mercado e usar bem é muito forte, porque você ganha velocidade, porque a coisa está pronta, né? É empurrar a coisa que já está andando. Então, isso é uma ideia que a gente toca até hoje, além das coisas novas de inovação e pesquisa que a gente vem tocando também. Parece até muito óbvio, na verdade, você falar que é o produto certo na hora certa, né? Só que o óbvio, muitas vezes, não é tão óbvio assim, né, cara? Não sei se você tem essa mesma visão aí, Luciano. Sem dúvida, né? Tem hora que a gente tem que simplificar as coisas e fazer acontecer, né? Aquela história de colocar em prática aquilo que você aprendeu, transformar aquela informação em algo que seja palpável para o produtor e principalmente ajudá-lo a fazer, né? Então, por mais que parece óbvio, é das coisas óbvias que fazem a facilidade do dia a dia e fazer com que as coisas rodem do jeito que tem que rodar, né? E é engraçado, né, que essa visão que a gente teve aí lá no começo é uma visão compartilhada, Roberto, Luciano e tudo mais que foi compondo o time, que a gente aprendeu muito na faculdade, a extensão, né? A extensão é o segredo do processo, a extensão é o segredo do processo. E nada mais que a gente montou foi uma empresa que faz a extensão, né? E é isso que a gente trouxe para o dia a dia. E aí, junto ainda com o prazer de estar na fazenda, a gente deve tudo à pecuária, toda a nossa vida voltada para a pecuária, e esse prazer de fazer isso acontecer, esse é o grande barato da história, né? É fazer acontecer. Isso é muito bom, é muito gostoso. E é muito interessante essa questão, né? Você comentou, o produto certo, na hora certa, fazer o óbvio muitas vezes não é o óbvio, mas um ponto que, nesse quesito, eu acredito que seja muito importante, não é simplesmente o produto ou o problema que tem lá, mas é a pessoa que está por trás ali enxergar que aquele produto tem que ir naquele momento, ou aquele manejo tem que ir naquele momento, né? E sempre, desde quando eu ouvia falar da Nutripura, antes mesmo de vir trabalhar com vocês, na verdade, sempre foi muito latente essa questão do corpo técnico, né? O corpo técnico da Nutripura sempre foi muito elogiado. Quem conhece de pecuária, conhece o que tem sido feito nessa parte de nutrição, sabe da importância e da qualidade que o corpo técnico tem, né? E, assim, na minha visão, se não é a melhor equipe, é uma das melhores, né? Mas eu acho que esse conceito do pós-venda, né? Que eu queria que você comentasse pra gente, Luciano, porque é uma coisa que você sempre fala, né? Mostrar um pouquinho pra gente qual que foi a ideia lá do conceito do pós-venda mesmo. O conceito do pós-venda veio justamente dessa ideia da extensão, né? Eu lembro, como se fosse hoje, o início nosso na Nutripura, quantas vezes eu e o Roberto fomos para o campo junto, diante de produtores que sempre a gente respeitou bastante. Vou dar exemplo aqui, por exemplo, do seu Célio, que hoje não está mais com a gente, mas uma pessoa que fez parte da nossa história e era considerado um dos grandes, e ainda é, né, um dos grandes pecuaristas do Brasil, uma referência, né? Quantas vezes a gente junto lá começou a andar na fazenda do cliente, a tentar entender quais são as oportunidades, quais são as chances que a gente tem de tentar transformar aquela pecuária que já era boa em algo que poderia ser cada vez melhor e começar a construir isso junto com o cliente, né? Então, isso começou lá atrás de um sonho que a gente tinha mesmo de fazer acontecer no campo, e para isso a Nutripura serviu como uma maneira de nos aproximar cada vez mais do cliente e entrar dentro do negócio do cliente, né? E isso começou a despertar na gente algumas ideias que fazem parte da Nutripura por sua essência mesmo, né? Uma delas que a gente fala muito, você já escutou bastante no dia a dia com a Nutripura, que é o foco do cliente, né? A partir do momento que a gente entendeu que o grande negócio era a gente despertar e principalmente estar atento no negócio do cliente, aonde ele quer chegar e como que a gente pode chegar junto com ele, e o crescimento da Nutripura seria uma consequência disso tudo, aí a coisa começou a andar muito rápido e andar muito bem. E dentro dessa história, começou eu, o Roberto, depois foi juntando pessoas, e a gente percebeu que, de repente, essa vontade de fazer diferente, de gostar do técnico, foi montando uma equipe que é apaixonada nessa questão
de fazer entender o sistema de produção e transformar isso em algo que dê resultado para o cliente. Isso vai crescendo. Hoje eu estava num treinamento em Cuiabá com a nossa equipe, nós somos 22 técnicos de pós-venda no Tripura do mais alto nível, e a ideia de time, a energia positiva que aquela equipe faz, que transforma a gente numa empresa que cada vez mais apaixonada no que faz. E sempre conversando como que a gente vai trabalhar para poder melhorar os resultados dos nossos clientes. Como que a gente vai usar aquela técnica que a gente aprendeu na universidade e que cada dia mais a gente vai aprendendo nos treinamentos, junto com o conselho e tudo mais, como que a gente pode transformar esse resultado para o cliente? E quando você começa a descobrir que você começa a contratar pessoas que são melhores que você para poder tocar o processo, isso é fantástico, isso é fantástico. Hoje a gente conversou muito sobre isso, a gente já tem lá, no começo veio muito o FG, Luciano, Exalc e Roberto, aí hoje você já começa a ter o Nesp, Viçosa, Lavras, um monte de universidade. A gente começou a ver, tem gente do Centro-Oeste, tem gente do Norte na equipe, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul. Isso vai virando um aglomerado de pessoas que visam e que enxergam a mesma coisa e fazem a coisa acontecer. Então, toda vez que vai falar de pós-venda da equipe, isso me enche de orgulho. E eu tenho certeza que hoje isso ajuda a mover no Tripura e vai ser muito mais forte que eu, por exemplo, para poder tocar isso para frente. Não, e é interessante, né? Porque agora eu comecei a perceber essa quantidade de gente de outros lugares, né, cara? E antes era de fato, né? Era muito FG, Exalc, que o negócio foi crescendo. Mas eu queria que você só definisse, cara, que você falou en passant aí do foco do cliente, né? Mas você tem como você definir rapidinho o que é foco do cliente e a diferença do foco no cliente? Que eu acho que isso é muito importante, o cara que estiver escutando agora, sair daqui sabendo o que é isso. O foco do cliente, até tem um livro que constata isso, me perdoe por não lembrar o nome do autor agora, não tenho certeza absoluta do nome, inclusive você leu esse livro, né, por uma conversa nossa, mas o principal é isso, né, entender o negócio do cliente e entender como que faz para o cliente poder ter mais resultado no dia a dia. Então, eu estou focado no negócio do cliente, né? O que a gente faz para o negócio dele prosperar? E quando a gente foca no cliente, talvez a gente comece a pensar qual cliente e quanto que eu vou faturar no cliente. E aí começa a perder um pouco da essência do jogo, né? Que é você preocupar de forma inteligente como que eu entendo o sistema de produção do cliente, como que a gente pode construir isso junto e passar a transformar o nosso resultado como consequência de todo esse processo. Então, eu acho que para nós está na essência da empresa pensar sempre nisso. O autor é José Carlos Teixeira Moreira. É isso aí. Inclusive, eu já indiquei muito esse livro nas redes sociais e tudo mais. Quem quiser saber um pouquinho mais, só comprar o livro lá. Um livro muito bom que explica, de fato, isso que o Luciano falou. Mas, Luciano, você comentou uma coisa aí, que eu queria até puxar pro Roberto aqui, que você falou sobre o conselho, né? Outro conselho, não sei o quê. E eu acho que esse é um ponto importante da Nutripura, né? Eu acho que seria legal, se você pudesse contar um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia do conselho técnico, né? E como que ele tem contribuído pro desenvolvimento, não da empresa somente, né? Mas para levar o conhecimento sobre a pecuária também, né? Legal. Só contribuindo um pouco, o Luciano falou aí um pouco dessa questão da pós-venda, e aí eu já puxo a questão do conselho. A diversidade do nosso time para entender o sistema de produção, ela nasce junto com a Nutripura, né? Porque eu sou agrônomo, o Luciano é veterinário. E muitas vezes a Nutripura é questionada de falar, mas por que vocês estão olhando pasto? Vocês estão olhando coisa que não tem nada a ver com nutrição. Mas tudo tem a ver com nutrição porque é a base, né? Muitas vezes o pasto é a base do nosso processo de suplementação. Então, olhar o sistema de produção, a parte de gestão, a gente vem evoluindo cada vez mais nisso, e isso faz que o nosso time seja muito heterogêneo, para que a gente não tenha especialista só em nutrição, mas cada dia mais especialista em outras coisas. E a gente surgiu assim, né? Eu, como agrônomo, fiz mestrado em pastagem e montamos uma empresa de nutrição. E nesse contexto, e aí pegando a nossa conversa dessa diversidade também, da nossa conversa dos professores, que nós agradecemos, ambos aqui falamos muito e valorizamos a presença e a importância dos professores na nossa formação. Eu acho que isso tem que ser sempre valorizado, né? Porque essa é uma profissão muito importante no Brasil e que muitas vezes não tem o valor que ela deveria ter. Então, esse reconhecimento é importante. E com isso, esse vínculo com a universidade, a gente
sempre teve isso, e aí a gente falou, a gente não pode perder esse vínculo. E o conselho foi isso, formar professores que eram do nosso convívio e continuam sendo, amigos que nós criamos na faculdade, porque realmente eles foram nossos mestres, mas depois se tornaram nossos amigos, e pessoas que a gente realmente admira. E a gente falou, a gente precisa que essas pessoas continuem nos orientando, continuem nos guiando nessa jornada. E foi assim que surgiu o conselho. Pessoas, professores, tanto das faculdades da Exalc, UFG, e depois de outras faculdades que foram agregando conhecimento para nós, e o conselho foi formando. E o conselho, ele tem muito mais a função de apoiar os nossos técnicos, as nossas decisões, do que diretamente aos clientes. E algumas vezes eles dão palestras para clientes, e é muita coisa dos professores, normalmente dá palestras para públicos maiores. E isso acontece também na Nutripura. Mas o foco principal do conselho é realmente aconselhar o time Nutripura, discutir essa parte técnica, discutir o sistema de produção, e cada um na sua especialidade. Então, a hora que a gente precisa de pastagem é uma, a hora que a gente precisa de nutrição é outra, e aí entende o sistema de produção como um todo. E assim que surgiu o conselho, é assim que ele vem sendo trabalhado nesses últimos 20 anos. E querendo ou não, isso dá uma certa segurança também, né, Alberto? De você sempre ter alguém para recorrer, né, dentro de uma problemática que muitas vezes não tem solução, né? Ou não enxerga a solução, na verdade. Com certeza. E cada vez que a gente conversa, eu estava conversando agora com o professor Luiz Gustavo Nucci lá na Exalc, é uma aula, né? Eu tive agora, recentemente, que fui lá na minha comemoração de 20 anos, encontrei o professor Luiz Gustavo Nucci e o professor Moacir Corsi. Então, assim, é sempre uma conversa muito gostosa de ter e de ver esse alinhamento. E é o que você falou, é uma dúvida, é uma orientação, é um insight que vem da faculdade, porque a faculdade é o centro da inovação, né? Tem muita coisa dessas faculdades do Brasil, então, a da agronomia, da veterinária, a gente tem ali muito conhecimento que precisa realmente constantemente ir para o campo. E o bacana é que esses nossos conselheiros também gostam muito de vir no campo com a gente, porque é uma realidade que muitas vezes eles não têm em sala de aula. Então, a gente muitas vezes vira case das aulas dele, na prática, né, de coisas que eles viram, de escalas que não estão dentro da faculdade. Então, a troca é muito bacana. E eu acho que as coisas funcionam bem quando existem troca, né? Então, tem uma troca do lado deles de conhecimento, mas tem também uma troca de olhar o mercado, de olhar o que está acontecendo lá no campo, e isso voltar para eles também como insight de pesquisas, de aula. Então, isso é uma via de mão dupla que é muito bacana e que no Brasil a gente ainda não tem isso tão forte, esse vínculo da iniciativa privada com a iniciativa pública, e que ela é muito saudável para dos dois lados, né? Tanto de quem tem na iniciativa privada como na iniciativa pública. E esse é um negócio que funciona muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? De você ter as empresas, né? Que patrocinam, sei lá, as universidades, e aí começa a ter essa questão de desenvolvimento de pesquisa e tudo mais, né? Que bom, no Brasil ainda está engatinhando. Eu acho que a Exalc e a UFG agora também, né, o Luciano, está mexendo com inovação e tudo mais, parece que está tendo uma aproximação maior, né? Outras universidades também. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, isso praticamente inexistia, né? Se voltar 20 anos, eu te falo que não existia, né? Que é voltar no tempo que eu estava dentro da universidade, né? Apesar que a gente já fazia alguns experimentos para algumas empresas de forma bem modesta, mas fazia assim, e tinha apoio das empresas, mas a gente percebe que de um tempo para cá é mais do que um apoio, né? É um envolvimento muito forte das empresas junto com as universidades e cada vez mais o entendimento de resolver os problemas que está nas pessoas que estão desenvolvendo o dia a dia, que é o principal objetivo nosso, que é o produtor rural, junto com a universidade para a gente estar fazendo pesquisa que realmente venham para poder contribuir para o sistema, né? Sim. E essa discussão que o Roberto falou é fantástica, a gente conversa muito, o professor Flávio Portela é um cara que sempre está com a gente aqui, além de ser um ícone, né, dentro da produção animal, ele gosta e fala muito isso, né, que essa discussão nossa, do nível que a gente tem, onde a gente não esconde os problemas, a gente escancara os problemas para serem resolvidos juntos, isso transforma uma obsessão dele de tentar estudar mais e querer pesquisar cada vez mais para trazer mais soluções para o processo. Isso faz com que ele não pare. Então, é legal, é sempre essa evolução do processo aí que vai acontecendo quando você está no dia a dia, né, onde realmente as coisas têm que acontecer. Então, eu acho isso fantástico e a gente não quer perder jamais esse conceito, e todo mundo que vem formando esse time nosso traz isso junto
isso vai só aumentando, né? Então passa a ser um negócio que vai se expandindo cada vez mais, por ser mais pessoas fazendo esse tipo de interação, mais pessoas trazendo informação, mais pessoas discutindo, isso vai despertando cada vez mais crescimento intelectual aí, tanto da nossa equipe quanto dos próprios professores. Exato. E aquela história, né, cara? A gente sabe disso, mas por uma série de questões isso não acontece, mas a ciência, sim, regra geral, ela tem que andar de mãos dadas com os problemas, né? Que eu acho que é o que eu vejo que é muito interessante aí no trabalho que vocês desenvolvem, no sentido de, inclusive, vocês criaram um centro de pesquisa, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa evolução, né? Quer dizer, vocês vinham lá vendo o problema, e aí vem um conselho técnico e fala assim, ó, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí surgiu o CPN, né, que é o Centro de Pesquisa Nutripura. E aí, Luciano, se você puder contar um pouquinho pra gente como que funciona um pouco sobre o CPN também, né, pra gente puxar esse assunto aí da academia, né? O Centro de Pesquisa, ele veio justamente para poder aumentar o elo de ligação entre o produtor, a universidade e nós que estamos no campo, né? Então, a gente criou o Centro de Pesquisa, que é um centro que tem todas as características de pesquisa, toda a parte de estruturação de pesquisa, só que é uma fazenda ao mesmo tempo, né? Então, ali a gente consegue fazer pesquisa muito próximo do que a gente faz no dia a dia na fazenda, né? E isso fica fácil do produtor entender como que ele vai colocar isso em prática, quando ele vai visitar lá o centro de pesquisa e falar, mas isso aqui é muito parecido com o que eu faço. Sim, é exatamente esse o processo, né? E a gente consegue discutir as problemáticas do dia a dia, aquilo que a gente não vê solução, ou principalmente, nem não vê solução, não sabe qual que é a decisão mais acertada para aquele problema. Lógico que às vezes não dá para esperar, a gente toma alguma decisão, mas a gente comprova isso dentro do centro de pesquisa, começa a ter mais informação para tomar cada vez mais decisões acertadas no dia a dia. E a participação de todo esse conselho, de todos os professores discutindo isso, junto com a problemática do cliente e junto com o time de pós-venda, isso vai aumentando informação, isso vai criando cada vez mais força de ter a certeza que a gente vai levar soluções que funcionam para o campo, né? E aí, somando isso tudo, Paulo, esse é um negócio que a gente traz muito forte junto com esses professores, é que a gente também trabalha a fazenda como um sistema de gestão. Então, a questão não é só trazer a parte técnica, é trazer a parte de gestão do processo. A gente começa a fazer planejamento, o orçamento de todo o contexto, como que funcionam as estratégias de produção, como que a gente pode tentar ajustar um sistema de produção para torná-lo mais lucrativo. E a gente começa a trazer para o professor, além da parte zootécnica, a parte de o que a gente fala, né, última linha, de lucratividade. Como que essas duas coisas se conversam para poder chegar de forma clara, com um objetivo claro, que é aumentar a rentabilidade no campo. Então, é um centro de pesquisa que tem contribuído bastante com o nosso time e fazendo o seu papel aí de atender o mercado como um todo aí. Além de estar sempre treinando pessoas, capacitando pessoas para que a gente possa pulverizar cada vez mais o mercado com pessoas prontas para poder desenvolver um bom trabalho de campo e fazer com que a coisa crie proporções enormes de Brasil cada vez mais competitivo no cenário mundial. Que é o tripé aí, né? O sistema de produção sustentável, né? Formação, treinamento de pessoas e, obviamente, o sistema de produção aí, né, cara? Que é um negócio que é super importante. E aí, ô Roberto, a semana que passou, eu entrevistei o Coelho, né? No Agro Resenha. E ele falou uma coisa que o Luciano comentou. Eu lembro que ele, na época, né, que a gente tava ali no CT, lá na Exalc e tal, ele, toda vez que tinha experimento era um pandemônio, né? Porque tudo atrapalhava, era complicado. E quando você faz um maior centro de pesquisa, para pesquisar pecuária tropical, zebuínos e tudo mais, né? E aliar as duas coisas, cara. O que você me diz desse negócio aí? Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Ter uma pesquisa com a escala de produção, né? Porque pesquisar as coisas com uma baia, com 2 animais, é importante para você entender o conceito, mas para você escalar e realmente ver como isso funciona na prática, esse é o desafio, né? E a fazendinha hoje é essa loucura, porque é o sistema de produção rodando, né? E esse sistema de produção é a base do treinamento da turma, tanto da Nutripura como dos nossos clientes, e é a base do sistema de pesquisa que fica suportado nesse sistema de produção. Então, aquilo parece uma cidade, né? É um movimento. E lembrar que lá no começo a gente tinha uma carroça para levar o sal, e hoje a gente tem um volume, né, enorme de movimento e de tecnologia acontecendo em cima de uma fazenda super moderna e com pesquisa rodando em cima disso, né, que é o desafio
do nosso pesquisador-chefe, nosso mineiro, o Leandro, que tem que ter calma de mineiro para as coisas andarem, né, no seu compasso, porque senão a engrenagem pula. Exatamente. Quando você consegue unir essas duas coisas, que a gente tem toda uma equipe de pós-venda que trazem os problemas, né, que estão enfrentando no campo, um conselho técnico que ajuda muito nessas questões de elaboração do próprio experimento em si, né? E eu acho que uma coisa fenomenal dentro desse contexto é o volume, né, cara? Quer dizer, você consegue testar um negócio com um nível de confiança muito maior, né? E isso é acelerar o processo, né? E encontrar coisas que às vezes a diferença não é significativa numa escala menor, porque o N é pequeno, e a hora que você coloca no N num confinamento de pesquisa de 1.400 cabeças, o N sobe ao nível de você conseguir pegar diferenças que você não conseguiria pegar em outros momentos, né? Então, isso também dá uma vontade dos professores compartilhar essa estrutura com a gente, que aí fica todo mundo numa estrutura muito bacana, né? Porque o professor também, e desse lado que você está falando, os professores também acham muito bom, porque o processo de pesquisa está rodando, eles vêm olhar, entender e direcionar, mas também não tem todo aquele esforço que tem dentro da universidade de você também ter de tocar o sistema de produção junto com a pesquisa, que é sempre difícil. Aí com o estagiário que não chega no horário, toda aquela confusão que a gente sabe que é dentro de uma faculdade, né? Exatamente. E isso é muito legal, né? E dentro desse contexto, né, ainda dentro do CPN, mas puxando assim para uma questão mais de futuro, né? Eu sei que vocês têm trabalhado muito forte essa parte de inovação em vários setores aí, né? Pastagem, confinamento, né? Uma série de questões. E eu vejo muito a turma falar, né, de parte tecnológica para melhorar algumas coisas no sistema de produção da pecuária. A gente sabe que não é tão simples assim você mudar um conceito, né, pré-estabelecido, né, quebrar um paradigma, mas eu vejo que vocês têm trabalhado muito, né? Eu queria saber também, Roberto, na sua visão, o que vocês têm enxergado para o futuro aí da pecuária e o que vocês estão fazendo aí, obviamente, se puder falar, né, em termos para melhorar mesmo o sistema de produção daqui para frente, né, de uma maneira geral, assim. Eu acho que essa questão, a pecuária tem esse desafio, né? Eu estava, de novo, lá em Piracicaba, conversando com o pessoal da Exalctec, olhando, até perguntei, e aí, o que está escalando na pecuária, né? Que tem tanta coisa, a turma tentando tracionar, e você não vê as startups, tem bastante startup da pecuária, mas você não vê startup escalando ainda na pecuária como poderia. Então, acho que esse é um grande desafio, tem muita tecnologia na mesa, mas a escala ainda não aconteceu como poderia. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem de colocar isso na prática. E o que eu tenho visto de tecnologias que vão ajudar, porque a gente precisa acelerar o ciclo de produção, a gente tem acelerado, e a gente, no nosso centro de pesquisa, um dos conceitos é trabalhar bem com o pé do acelerador lá embaixo, que é para desafiar o sistema, ver como esse sistema se comporta com alta adubação, com alta tecnologia e com alta sustentabilidade, para você realmente ter uma coisa bem alinhada, e você precisa criar subsídios para que você consiga controlar essa Ferrari andando a 300 por hora. Então, acho que todas as tecnologias que te darem suporte para você monitorar o sistema de produção e saber que está na hora de agir, e cada vez isso é minuto a minuto, a hora, né? Hoje a gente tem a agricultura com a telemetria e escalando essa questão de telemetria na agricultura, que é justamente para monitorar as máquinas em tempo real e saber o que você precisa fazer. Isso não é diferente para a pecuária, né? Então, essas questões que vão nos possibilitar decisões rápidas de mudança de rumo, elas são muito importantes, porque o mercado está dinâmico, a gente vive aí, pós-pandemia, as coisas parece que tudo é muito rápido, né? A gente está tendo o caso da vaca louca aí, do desdobramento gigantesco, então tudo parece que é maximizado, nada tem um efeito tão pequeno, tudo é grande agora, né? Tudo parece pandemia, cada notícia é uma pandemia, né? Então as coisas estão muito fortes e a gente tem que estar preparado para mudar o rumo. Então acho que as tecnologias vêm vindo nesse sentido. E a gente tem trabalhado nesse sentido em inovações, principalmente na área de pastagem. Porque e aí, de novo, né, aqui com a empresa de nutrição está cuidando de pasto, né, e aí, como o pasto tropical é nosso diferencial no Brasil, olhando nós, comparando com os Estados Unidos, a gente sabe que o pasto hoje e sempre será um diferencial para nós na pecuária brasileira. E a gente entende que o casamento, né, da parte de produção a pasto com a parte de suplementação é o nosso futuro. Então, a gente está desenvolvendo bastante coisa para ajudar no manejo de pastagem, com tecnologia, com uso de imagem, com uso de inteligência artificial, e que nós vamos ter novidades aí, inclusive, que nós vamos estar apresentando no nosso 10º simpósio, que vai ser dia 25 e 26 de março de 2022,
né? 20 anos no Nutripura, 10º simpósio Nutripura e lançamentos de tecnologias da nossa startup, que é a Conex. E é interessante isso, né? Eu participei um pouco do início desse projeto, né, Alberto? E uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem é que um sistema de produção em pasto que tá em alta adubação, né? Rotação e tudo mais. Esse sistema, ele é tão complexo como qualquer outro sistema, né? E é isso que a turma tem que ficar ligado, né? Porque é um negócio que é a base da produção tropical e muitas vezes a gente não enxerga ele como sendo um sistema tão intensivo, né? De pasto. Isso é uma coisa interessante, né? Na verdade, é muito mais difícil que o confinamento, né? Eu algumas vezes com colegas meus, falo, eu não consigo manejar pasto, não. Confinamento é fácil, eu coloco a comida do boi, eu sei quantos quilos de comida que eu coloquei em cada curral e tá tudo fácil, né? Eu controlo muito mais o sistema, né? Você tem menos variáveis para controlar. Agora, o pasto, você precisa colher e transformar isso, essa colheita, né? O que a gente colhe com máquina da soja e do milho, ainda colher com animal. Então, essa integração da pastagem, do animal, para converter em ganho de peso, é um desafio enorme. E a hora que você erra a mão em algum desses pontos, o reflexo negativo de desempenho, de lucratividade, é muito potencializado. Então, os sistemas intensivos de pastagem, se você não cuidar, você toma prejuízo. Por isso que eu falo, tecnologias que ajudem no monitoramento, né, ter um dashboard bem legal disso, vai ser o futuro para a gente crescer no pasto como a gente já cresceu, no pasto intensivo, como a gente já cresceu no confinamento no Brasil. Sim. E aí, nesse caso, né, pensando o tanto de potencial que a gente tem ainda de crescer a nossa produção, né, de carne e tudo mais, tendo em vista o aumento, com certeza, que vai acontecer na demanda internacional por isso, técnicas como essa pode ajudar demais, né, Luciano? Vai fazer toda a diferença, Paulo. Estou fazendo uma reflexão aqui de 20 anos. Antes a gente falava de erar o boi no pasto, né? Hoje, se você não colocar pelo menos 600 gramas por dia, esse animal deixa de ser rentável, né? Então, teve uma mudança no cenário, principalmente pelo ágio do bezerro, algo que não vai retornar jamais. Então, isso começou a obrigar as pessoas a enxergarem o processo de uma maneira tanto quanto diferente, né? Então, isso tudo começa a movimentar. E ainda, isso vai continuar, na minha opinião, para sempre, as pessoas que ainda vão continuar fazendo a diferença, só que elas têm cada vez mais usar as ferramentas para dar agilidade ao processo e para errar menos. Porque se você errar um manejo de pasto, o animal ganhar 100 gramas a menos, você está falando de repente em sair da lucratividade do prejuízo. Então, aí você começa a mexer no bolso da operação, entender todo o processo e falar assim, realmente eu não posso errar, então eu tenho que monitorar de uma maneira mais constante, como a gente faz no confinamento, e aí vem essas ferramentas fantásticas que eu tenho acompanhado esse desenvolvimento lá dentro do centro de pesquisa, que está vindo para, na minha opinião, na minha modesta opinião, é algo que vai fazer uma evolução muito grande aí nesse sistema e vai transformar isso numa sensibilidade de decisão muito mais rápida, vai fazer o processo ser cada vez mais lucrativo, com menos risco, né? E esse é o segredo do processo, né? Não adianta pensar que a gente vai viver grandes margens dentro do processo. Então, quando você trabalha com margens menores, você tem que estar muito seguro das ações que você vai fazer. Isso é uma maneira de mitigar risco, né? Então, essas ferramentas vêm para cada vez mais tornar mais profissional, você ter mais domínio da situação para tomar a decisão certa e, se tiver que corrigir rápido, antes que a vaca vá para o brejo, né? Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que tomar e estamos muito otimistas aí com esse timaço que está trabalhando nesse projeto aí, vai vir para agregar muito no dia a dia do homem do campo. É a tecnologia como meio, né? Não como fim do negócio, que eu acho que esse que é um ponto interessante que você comentou, né? Quer dizer, a decisão final sempre vai ser de um ser humano, né? Mas aquele meio ali, os dados, as informações para tomar essa decisão, a tecnologia pode muito bem fazer isso, né? Sem dúvida. Você pensar há um tempo atrás que eu estou conversando com uma pessoa para o celular, hoje o WhatsApp era impossível, meu amigo. Na pecuária vai ter essa transformação agora. Você está enxergando o seu pasto no dia a dia, sem ser com seus lá pessoalmente, isso vai mudar. Isso eu tenho certeza que vai mudar. E o que faz a mudança é o aperto da lucratividade, né? É assim que você começa a se movimentar, né? Você sai da posição de conforto e tem que fechar para poder conseguir um próximo passo. E está vindo muito forte, vai vir cada vez mais forte esse contexto aí dentro da pecuária. A gente falou que era o produto certo na hora certa, agora é a decisão certa na hora certa. Usando a tecnologia. É isso aí, cara. Legal, pessoal. Boa, muito obrigado aí por vocês participarem aqui desse primeiro episódio do Canivete Cast. Eu acho que foi uma estreia muito legal, né? Conhecer um pouco da história e já deu um spoiler aí, né, Roberto? Ano que vem
vão ter o 10º simpósio da Nutripura. Eu coloquei até no Instagram essa semana, que foi, e eu tenho certeza que vai continuar sendo o melhor evento de pecuária que eu já fui aí na vida, porque, de fato, se discute ali coisas de alto nível, né? A gente traz essa discussão do dia a dia pra lá, né, cara? E acho que esse é um negócio super legal. Então, muito obrigado aí por vocês participarem aqui. Tenho certeza que quem ouviu esse episódio aqui no carro, caminhando, andando de bicicleta, lavando louça, tenho certeza que a turma entendeu um pouquinho mais dessa visão, né, da pecuária do futuro, mas sempre pautado na pecuária lá que começou tudo, né, que eu acho que é um pouco das raízes de vocês aí. Então, muito obrigado por participar aqui e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Legal. Lembrando que o tema do simpósio é esse, né, pecuária ontem, hoje e amanhã. É justamente essa pegada que nós vamos discutir lá em março de 22, com um evento híbrido, né, presencial e online, e com certeza vamos abrilhantando a pecuária com esse evento aí já no começo do ano que vem. É isso aí, a expectativa para o simpósio cada vez maior, isso é legal, né, que os desafios vão aumentando e cada vez mais o público mais exigente e cada vez mais o time todo querendo entregar algo a mais, superação, acho que isso faz parte do DNA. Então, vocês podem ter certeza que está sendo feito um trabalho espetacular para que vocês possam curtir, aprender e trazer o máximo de conhecimento de dia a dia aí nesse próximo simpósio. Agradecer aí esse primeiro podcast aí, né, o CanivetCast. Para quem está nos ouvindo aí, muito obrigado pela audiência, por estar trocando ideia, deixar que nós estamos sempre abertos para poder trocar qualquer tipo de informação. É uma empresa que sempre vai estar com as portas abertas, independente de quem quer ir lá visitar, conversar, trocar ideia. Nós somos apaixonados por esse negócio, somos apaixonados pela pecuária e pode ter certeza que vocês vão ver a Nutripura cada vez mais buscando sempre trabalhar, buscando cada vez mais produção, lucratividade, ecossistema, trabalhando cada vez mais social, trabalhando de uma maneira geral de sociedade aí, porque uma coisa que a gente respeita é o trabalho do homem do campo. E a gente quer passar para vocês um pouco mais como é bonito e como faz bem viver esse meio do campo e que esse meio do campo só traz coisa boa e aproveitem para poder conhecer cada vez mais, para poderem saber um pouquinho mais como entender o processo de produção, para ter interpretações aí que vocês queiram ter para quem não conhece. Então, está aí meu convite. Querem conhecer um pouco mais do campo? Vem aqui na Nutripura que nós vamos levar vocês e mostrar um pouco do nosso trabalho de dia a dia, o trabalho do homem do campo. É isso aí. E eu não me dei conta que, de repente, a pessoa que estiver escutando esse episódio talvez não entenda o que é o canivete, né, cara? Roberto, explica aí o que é o canivete, cara. É isso aí. Pois é, o canivete, a gente estava até falando mais cedo aí, que o canivete, quando nós criamos, que já faz alguns anos, na época que a Nutripura surgiu, não tinha startup, ela era uma startup. Na hora que a gente criou o canivete, não existia ecossistema, já mais próximo aí da gente. E hoje a gente pode dizer que o canivete é um ecossistema. São ferramentas, né, para aumentar a lucratividade dos nossos clientes, né? Nós criamos várias empresas que estão na constelação aí junto com a Nutripura, podendo apoiar a lucratividade do nosso cliente. Então, olhando o foco do cliente, nós entendemos que a gente não consegue entregar todas as necessidades e a gente foi criando parcerias de diversas maneiras e isso foram virando ferramentas do canivete. Então, de acordo com a demanda, com o momento, a gente vai criando e as coisas são exponenciais. E a gente está aqui agora no CanivetCast. Então, como as coisas vão surgindo e vão aumentando. Isso é bacana demais. É isso aí. E é justamente isso que nós estamos querendo passar aqui nesse podcast, né? Quer dizer, nós vamos trazer todo esse ecossistema para cá, né? É um podcast técnico sobre pecuária, então nós vamos trazer tudo que envolve o desenvolvimento da pecuária no Brasil, né? Então, acho que você que está aí do outro lado, não perde por esperar, porque vai ter muita coisa boa aqui. Pois é, fique ligado, né? Fique ligado, exatamente. Eu sei que vocês não são assim, os caras do Instagram, das redes sociais, mas para quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, onde que a gente pode encontrar, Luciano? Nós estamos aí, a Nutripura está cada vez mais se comunicando com as pessoas, né? Isso é um trabalho que começou, inclusive, com o Paulo, né, que nos ajudou bastante. Hoje tem toda uma equipe aí podendo passar um pouco do que a gente faz no dia a dia. Então, tem Instagram, tem Facebook, tem o blog da Nutripura, que a gente passa bastante informação técnica. E cada dia mais, agora o podcast, cada dia mais a gente vai estar contando um pouco da nossa história de dia a dia, a história do nosso time, a história dos nossos clientes, né?
para poder vocês entenderem um pouco mais como funciona e, quem sabe, aí poder participar de alguma maneira, porque cada vez que a gente coloca uma carne, um bife no prato, tem uma história por trás muito bacana, e a gente vai tentar mostrar o máximo dessa história para vocês entenderem um pouco como funciona. Então, sejam sempre bem-vindos em tudo aquilo que a Nutripura posta aí para vocês. Muito bom. Isso aí, né, Roberto? Você já tá usando o Instagram, não? Eu tenho Instagram, todas essas coisas a gente navega, né? Mais navega do que posta. Mas eu acho que a melhor maneira de encontrar a Nutripura é justamente, né, acessando o nosso Facebook, o site da Nutripura, onde que tem todos os canais nossos lá. Acho que é a melhor maneira de encontrar a Nutripura, né? nutripura.com.br, e aí de lá você navega em todos os meios que a Nutripura está no meio digital também. É isso aí. Bom, muito obrigado. Então, você que está aí do outro lado escutando, gostou desse episódio, considere compartilhar esse podcast. O podcast cresce à medida que a gente vai compartilhando e aí o negócio vai crescendo. Então, se você gostou, siga a gente lá, o CanivetCast, em seu agregador de podcast favorito. Também acompanhe os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga a Nutripura aí, como o pessoal comentou, nas redes sociais. Basta buscar por @Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube também. E visite o site da Nutripura, www.nutripura.com.br, e acesse lá o blog Canivete, como o Luciano falou. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar o melhor material, o melhor conteúdo técnico sobre pecuária na internet. Muito bom então, pessoal. Muito obrigado aí. Tenho certeza que foi um baita do episódio aí. Muito bom, um abraço para todos aí. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Tamo junto aí para contar um pouco mais dessa história. É isso aí. Valeu, obrigado, um grande abraço e aguardo vocês no simpósio, no dia a dia nosso aí da Nutripura. Grande abraço. E também aquela frase célebre, né? Que se chover, não precisa molhar a horta, né? E que chova bastante. Que chova bastante.